Muito bem. Conforme nós estávamos debatendo, a mentalidade missionária ecumênica se estabelece, se fundamenta a partir da premissa de uma reflexão encarnada, de uma reflexão do comprometimento com a cultura local. E conforme nós falamos, teve aí nesse movimento tanto a presença protestante como a presença católica romana. Bem, nosso segundo ponto, como estamos trilhando dois caminhos, o caminho dos congressos ecumênicos e dos congressos evangelicais, vamos nesse último bloco, então, dessa aula, falar dos congressos chamados evangelicais. Os CELAs, ou seja, Conferência Evangélicas Continentais Latino-Americanas, e também o ISAL, O protestantismo ecumênico latino-americano, que criou várias estruturas para eclesiástica, no sentido de estar a serviço de mais de uma denominação, com o fim de promover os seus objetivos. Alguns organismos importantes foram os seguintes: o Movimento Estudantil Cristão, a União Latino-Americana de Juventudes Evangélicas, passado depois para as ecumênicas, a Agência de Serviço Ecumênico Latino-Americano, a Comissão Evangélica Latino-Americana de Educação, a Coordenadoria de Projetos Ecumênicos e o Conselho Latino-Americano de Igrejas, o CLAI. Tudo isso objetivando, então, o tema da dimensão ecumênica. Tanto o CELAS como o ISAL, eles terão essa característica de favorecer a demanda de criar agora uma categoria do chamado mundo ou universo evangélico. Assim sendo, uma característica desse protestantismo ecumênico era o crescente declínio do seu ímpeto evangelizador, em contraste com a vitalidade das igrejas vinculadas a missões independentes ou ao movimento pentecostal, que mantinham o seu vigor evangelístico, apesar das debilidades da sua teologia. Bem, então aqui vai surgir um novo momento, porque, segundo a pesquisa do professor Longini, essas dimensões de envolvimento ecumênico, de compreensão do contexto, da conjuntura, das relações de cooperação, segundo a pesquisa do professor Longini, isso desacelerou o processo evangelizador. Ou seja, a busca por novos membros, a busca por abertura de novas igrejas, a busca por um chamado crescimento numérico, isso vai se arrefecer. A partir dessas atitudes, ou desses gestos, ou dessa metodologia que o movimento ecumênico estabelece. Não que se queira agora colocar como silogismo que o movimento ecumênico ele esvazia a evangelização. Não, uma coisa não pode ser confirmada com a outra, porque a própria preocupação do movimento ecumênico, conforme nós já vimos nessa aula, lá em 1910 em Edimburgo, a tarefa prioritária era evangelizadora. Era de cooperação, sim, porém evangelizadora. E tinha por meta principal a evangelização de culturas ou de povos, países, continentes não cristãos. Com o desenvolvimento na América Latina, dessa aproximação do movimento ecumênico, entende a pesquisa ou anuncia a pesquisa do professor Longini que há um enfraquecimento na atitude evangelizadora, há uma acomodação. E, por outro lado, há um dinamismo evangelizador por ganhar novos membros, pelo crescimento, pela atitude específica da evangelização na abertura de novas igrejas, novos pontos de pregações, em especial por parte das chamadas igrejas autônomas ou do mundo pentecostal. E esse
grupo, mesmo com as suas fragilidades, na formação teológica, na formação pastoral, eles vão ganhando cada vez mais espaço e obviamente, legitimidade, porque o crescimento do mundo pentecostal, ele é significativo. E ele, então, vai criando a sua cultura e vai criando também a sua forma de pensar, né? Eu acredito que boa parte de vocês devem ter assim na memória que quando se falava de crente há 10, 15 anos atrás, tinha-se um estereótipo do que eu costumo dizer de um estereótipo estético. O que é um estereótipo estético? É o formato, né? Você, pela roupa que usava, pelo corte de cabelo, pelo estilo de se comportar em determinadas situações, por não frequentar determinados ambientes, se identificava. Aquele ali é um crente, né? Porque ele criava no seu espaço cultural de convivência comportamentos que eram típicos, muito próprio do chamado movimento pentecostal. E como esse grupo ganha força, ele vai ganhando novos espaços, obviamente eles também vão se organizar, vão começar a ter agora novas relações, diálogos, e vão criar também os chamados congressos evangelicais. Os congressos evangelicais vão se diferenciar dos chamados congressos ecumênicos na sua ênfase. Ou seja, os ecumênicos com uma ênfase muito grande na relação igreja e sociedade, e os evangelicais vão dedicar a sua ênfase na pessoa humana. Não vão carregar essa preocupação da relação igreja e sociedade, a transformação das estruturas sociais. Não, eles vão trabalhar o que a gente chama, e eu vou colocar aqui entre aspas, a salvação das almas das pessoas. Essa é uma preocupação muito recorrente do chamado movimento puritano e também do chamado movimento pietista, que quer separar ou que por longo tempo debateu essa separação entre a vida do cristão inserida no mundo e a sua vida, vamos dizer assim, sagrada. Então, vamos olhar um pouco o que representa esses congressos. Já em 1966, e aqui é bom lembrar que nós estamos nesse período efervescente da militarização no continente latino-americano, o Congresso Mundial de Evangelização, realizado em Berlim, ele foi convocado e foi patrocinado e também dirigido pela revista Christianity Today, para comemorar 10 anos de trabalho pela Associação Evangelística Billy Graham. Então aqui tem um nome muito conhecido do mundo chamado evangélico, né? A Associação Evangelística Billy Graham, que soma forças para a articulação mundial do chamado movimento evangelical contemporâneo. Então isso aqui é muito importante vocês guardarem, né? Sendo classificado com uma reação à postura do Conselho Mundial de Igrejas a partir de 1960. E também quer combater o chamado movimento ecumênico. Desde então, os congressos organizados por protestantes conservadores seguiam um caminho diferente do movimento ecumênico internacional e também o latino-americano. Bem, então, 1966, começa então a se organizar, se agrupar novas mentalidades. E aqui, no continente latino-americano, vai surgir também, inspirado por esse congresso em Berlim, que é exatamente dizer assim, olha, o movimento ecumênico não é um movimento sadio para as igrejas evangélicas. Todos sabem que a organização evangelística Billy Graham, em especial no contexto norte-americano, serviu como pano de fundo de um grande debate ideológico, que era o debate do tempo da Guerra Fria, quando o mundo norte-americano e o mundo da União Soviética
debatiam as suas ideologias, ou seja, havia um grande debate político, econômico, de quem representava a maior potência mundial. Quem estabeleceria o império, o domínio do mundo. O mundo norte-americano, os Estados Unidos da América ou a União Soviética. Nesse período chamado Guerra Fria, a religião não ficou de fora. A religião esteve presente e de maneira muito significativa. O chamado mundo cristão dos Estados Unidos da América e o chamado ateu, o do mundo da União Soviética. O grande debate ideológico vai ter aqui como pano de fundo, como suporte, essa campanha e essa instituição evangelística Billy Graham vai ser também utilizada como um grande instrumento ideológico no sentido de entender a evangelização cristã como uma forma de romper o muro do mundo comunista e evangelizar o mundo comunista, porque não era só um debate aí das potências do mundo, qual economia seria mais significativa, quem dominaria o mundo, e esses debates todos, né? E por isso foi chamado de Guerra Fria, porque não tinha como se estabelecer com clareza se era a União Soviética, se era os Estados Unidos da América do Norte. Então, essa ideologia, ela se perpetua e, claro, o mundo cristão, por parte do mundo norte-americano, vai utilizar, a partir dessas ideologias fundamentalistas, a dimensão de que o mundo do leste europeu precisava ser evangelizado. Por isso que esse congresso em Berlim, na Alemanha, ele é significativo, né? Ele não é sem propósito. E é claro, o continente latino-americano entra nesse debate. Por quê? Porque a relação ecumênica, que estabelecia essa visão missionária da América Latina, que o Concílio Mundial de Igrejas estava estabelecendo, tinha também na teologia latino-americana aspirações por um modelo de sociedade mais justa, começava a refutar os valores norte-americanos do capitalismo, começava a se aproximar de ideologias que entendiam que o sistema econômico socialista eram mais interessantes e mais justos para a América Latina. Então agora essa conferência em Berlim vai interferir de maneira profunda e significativa no debate também da missão na América Latina. E aí então vai se criar essa nova corrente. O movimento ecumênico vai sofrer agora essa investida do chamado mundo evangelical. Assim sendo, vai surgir o Congresso Latino-Americano de Evangelização, inspirado naquele que teve em Berlim, vai surgir o Congresso Latino-Americano. Do seio desse protestantismo majoritário, conservador, surgiu o impulso para os congressos latino-americanos de evangelização, o CLAD, que foram organizados pela Associação Evangelística Billy Graham, sob o impulso do Congresso Mundial de Evangelização em Berlim. Então aqui é importante a gente lembrar que o debate missionário, o debate da evangelização, que vai agora construir a mentalidade chamada evangelical, ela também tem inspiração num congresso mundial. Assim como 1910 em Edimburgo inspira os chamados congressos ecumênicos, em 1966 em Berlim, o Congresso Mundial de Evangelização inspira os congressos latino-americanos de evangelização. Só que um de corrente ecumênica e o outro de corrente evangelical. Claro, a leitura agora é outra, não é mais aquela leitura de 1910, onde o debate da cooperação era para evangelizar os povos e as culturas não cristãs. O grande debate que surge agora é outro, é como conter essa dimensão do mundo
o da União Soviética, que não era cristão, que era ateu, que negava a Deus e que não permitia o crescimento do Evangelho. Então, aí vem toda a tensão de um chamado movimento ideológico político. Importante lembrar que o continente chamado ou determinado por União Soviética, ele era cristão. Importante lembrar que mesmo não sendo o cristão do catolicismo romano, ele era de maioria do cristão do chamado catolicismo ortodoxo. Mas era um mundo cristão. E esse mundo cristão, que agora, sobre o impacto da União Soviética, e aqui já um outro debate, não é só o debate religioso, agora é o debate político, o debate econômico, o debate das grandes potências mundiais. Então, Berlim vai inaugurar uma nova mentalidade, que a América Latina, assim como se deu no movimento ecumênico, vai se dar também agora no movimento evangelical. Vai se construir congressos de evangelização para a América Latina. O primeiro congresso, então, ele vai se estabelecer como forma de compreender como que se faz essa evangelização chamada ou denominada evangelical. Toda ela liderada pelo mesmo grupo que articulou o chamado Congresso de Evangelização Mundial em Berlim em 1966. Então, o CLAD-1, ou seja, o Congresso Latino-Americano de Evangelização, o primeiro, permitiu que líderes preocupados em relacionar a fé evangélica com a realidade latino-americana compartilhassem as suas inquietações, manifestando com clareza na América Latina o desejo de serem evangélicos e, como evangélicos, serem latino-americanos. Então, aqui tem um debate já da encarnação. Naquela ocasião e naquele contexto, tornava-se urgente que, sendo evangélico, buscassem uma teologia da encarnação que estabelecesse as pautas para o diálogo com a situação do sofrimento e da opressão que se vivia em toda a América Latina. Então, aqui é muito importante para nós, mesmo tendo essa dimensão chamada evangelical, o contexto do Congresso Latino-Americano de Evangelização vai refutar algumas ideologias norte-americanas que o grupo Billy Graham trará e vai dizer assim, não, nós precisamos de um debate latino-americano de evangelização, mesmo nesse contexto evangelical, mas que tenha a responsabilidade de entender, de encarnar e de contextualizar a chamada realidade latino-americana. Então, isso para nós é fundante no nosso debate. Mesmo tendo essa origem, né, no contexto do Congresso de Berlim, que tem como pano de fundo o debate ideológico das grandes potências do mundo, tem aqui no primeiro Congresso Latino-Americano de Evangelização uma assessoria do grupo Billy Graham, mas uma reserva ao debate ideológico norte-americano e União Soviética a respeito da chamada Guerra Fria. Há uma preocupação dos líderes latino-americanos em construir um processo evangelizador, um cumprimento da missão que desse conta dos contextos latino-americanos. Assim sendo, o CLAD 1 foi marcado pela diferença de pensamento entre os evangelicais e os conservadores. Vejam bem que aqui então nós vamos ter duas categorias, né? O professor Longini ele vai colocar duas categorias no mundo chamado evangelical e conservadores. Já vou dizer já o que é isso. Os teólogos latino-americanos não se viam representados pelas teologias norte-americanas, dos institutos e seminários bíblicos conservadores e tampouco pela teologia ecumênica. Portanto, nesse contexto, interpretado por alguns
como uma separação radical, para outros como uma radicalização amena, suavizando as pendengas entre fundamentalistas e ecumênicos, e ainda para outros como reação contra o ecumenismo, surge a divisão entre evangelicais e conservadores, e depois a divisão desses com o grupo ecumênico. Então, conforme nós estávamos conversando, se Berlim representa o grande debate conservador da ideologia, da grande briga das potências mundiais, o CLAD I, ou seja, o Congresso Latino-Americano de Evangelização, vai dizer assim, não, essa briga, essa discussão de grandes potências, essas questões ideológicas que envolvem os norte-americanos e o povo russo, o povo da União Soviética, esse não é um debate latino-americano. Surge então aí os chamados, segundo Longini, de evangelicais, ou seja, os conservadores norte-americanos, os fundamentalistas norte-americanos, que é claro que deram origem aos chamados evangelicais, mas que os evangelicais são mais amenos, são mais brandos. Vão dizer, não, nós não lemos a mesma cartilha dos norte-americanos. Nós temos um contexto real na América Latina. E esse contexto real, segundo esse grupo chamados evangelicais, não era nem dos radicais fundamentalistas, chamados conservadores aqui, e nem também dos ecumênicos. Eles queriam construir esse caminho que foi denominado pelo professor Longini de evangelicais, ou seja, um grupo que se considerava fiel ao chamado evangelho, um grupo que se considerava fiel a também a compreensão da encarnação evangelizadora para o contexto latino-americano. Então eles vão refutar o conservadorismo do grupo Billy Graham, isso já no primeiro Congresso Latino-Americano de Evangelização, no CLAD I. Eles vão recusar as ideologias, as interferências que o grupo de Billy Graham traz para esse congresso. Também vão dizer, nós não somos adeptos aos chamados do mundo ecumênico, mas nós precisamos construir um caminho que garanta essa nossa compreensão de evangelização e de cumprimento da missão para a América Latina, num contexto que alguns denominam mais integral. Assim sendo, o CLAD I, realizado em 1969, lembrando, estamos aqui também ainda no vigor e das demandas do mundo chamado, do período chamado ditaduras militares da América Latina, que se articula então a construção de um organismo intitulado Fraternidade Teológica Latino-Americana. Ela se organiza em Cochabamba, em 1970, tendo Pedro Savage como seu primeiro secretário e Samuel Escobar como seu primeiro presidente. Desde o primeiro momento, a Fraternidade Teológica Latino-Americana procurou ser uma plataforma de encontro e diálogo teológico da qual participassem pastores, missionários e pensadores evangélicos, professores de teologia, dentro do marco evangélico de uma lealdade comum à autoridade bíblica e à fé evangélica, como base da reflexão de um compromisso ativo com o cumprimento da missão cristã. Então aqui eu quero destacar que a premissa do debate dessa reflexão está em garantir a chamada fidelidade ao movimento evangélico, fidelidade aos princípios da fé cristã, né, os códigos, né, da declaração de fé do mundo chamado evangélico, e que isso desse conta da demanda da missão e da evangelização. Assim sendo, o CLAD, por intermédio dessa organização chamada Fraternidade Teológica Latino-Americana, começam a construir o caminho que Luiz Longini Neto vai chamar de
congressos evangelicais, ou seja, os congressos que darão suporte às reflexões teológicas, os debates nos congressos de missão e de evangelização no contexto latino-americano. E procurando conjugar como atores desse debate, dessa reflexão, pastores, missionários e pensadores da teologia protestante, da teologia latino-americana. Assim sendo, a Fraternidade Teológica Latino-Americana, que é o órgão que articula esses pensamentos e essas questões, ela convocou os outros CLADs, ou seja, os congressos latino-americanos de evangelização, e procurou estar tão consciente da problemática social. Então aqui surge um tema que era próprio dos ecumênicos, também agora no debate dos chamados evangelicais. E nesse debate eles colocam o tema da igreja e da sociedade, que era um tema muito latente dos ecumênicos, como tema também dos evangelicais. Mas, ao mesmo tempo que debate a igreja e a sociedade, preocupou-se em abordar na questão de uma perspectiva que entendia ser a perspectiva bíblica mais equilibrada. Ou seja, na compreensão do movimento latino-americano, da Fraternidade Teológica Latino-Americana, do movimento evangelical, sim, necessidade de reflexão da relação igreja e sociedade, tema já presente e determinante no movimento ecumênico, chega agora no movimento evangelical, mas com uma dimensão. Como garantir nessa preocupação a nossa aderência, a nossa responsabilidade do ponto de vista da nossa herança evangélica. Assim sendo, no decorrer desse despertar para missões, e aqui eu estou colocando no plural, tá? No mundo, destaca-se o Congresso Mundial de Evangelização de Berlim, conforme nós já falamos, que foi essa primeira grande reunião que estimulou, então, esses congressos regionais em vários continentes e, por sua vez, contribuíram para o Congresso Internacional e de Evangelização Mundial, que é o chamado Congresso de Lausanne. Lausanne é, então, o congresso que vai colocar como tema principal o debate da chamada missão integral. Não é? Ou seja, os congressos latino-americanos desse chamado cunho evangelical vai, em 1974, então, debater de maneira, vamos chamar assim, contemporânea, a reflexão teológica que discute missão, evangelização e tem essa dimensão. Ou seja, como que nós podemos participar da missão de Deus no contexto latino-americano sem negar as nossas experiências da fé, sem negar o nosso comprometimento de compreensão da escatologia, da salvação, todo aquele tema que eu colocaria assim como sinônimo do que o povo discutia sobre a salvação da alma e colocarmos a salvação chamada integral. Então, vai ser em 1974, no Congresso de Lausanne, que vai se cunhar, então, essa dimensão chamada de missão integral. Bem, então, foram esses os nossos pontos para o dia de hoje. Como que se constituiu nos projetos de missão os chamados congressos de missão ecumênico e os congressos de missão evangelicais, e é esse caldo que faz o nosso processo missionário na América Latina. Para o nosso próximo encontro, eu quero debater com vocês, então, o tema das tendências missiológicas contemporâneas. Quero convidá-los e convidá-las para essa reflexão, para entendermos melhor. Eu convido a todos e a todas para a nossa aula, atividade nesse momento, e espero que todos e todas aprofundem este conhecimento e nós retornamos na próxima semana. Lembrando que teremos o feriado e vocês terão a aula disponibilizada no Moodle, portanto, assistam antes de fazer as tarefas do chamado planejamento semanal. Uma boa semana de estudos para todos vocês.